Números capítulo 14, versículo 21, Deus falou para Moisés o seguinte: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Preste atenção. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus, Ele trabalha com a sua palavra. A palavra de Deus é lei. Quando Deus nos dá a palavra dele, é como se Ele mesmo se entregasse assim a nós, porque a palavra de Deus é espírito, espírito vivificante, espírito que transforma, que traz vida. Jesus falou que a palavra que vos tenho dado é espírito e vida, e não emoção. Então, Deus prometeu aos hebreus que daria a eles uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, uma terra com prosperidade, uma terra onde eles poderiam plantar e colher, onde eles poderiam sonhar e esse sonho se tornar realidade. No entanto, Deus, Ele tem zelo pela sua palavra. Como eu tenho ensinado para vocês, Deus é palavra. Por isso que Ele valoriza tanto a palavra da pessoa. Então Deus falou assim: eu vou fazer vocês herdarem uma terra próspera, mas até lá há um longo percurso, uma longa caminhada. Desde que vocês obedeçam a minha palavra, tudo vai dar o quê? Quer dizer, a caminhada é longa, mas com Deus tudo é possível. É possível, tudo está garantido. Que essa caminhada para você chegar até o sucesso que você sonha é longa. Não basta você ter talento, você precisa ter compromisso com Deus. Então Deus falou para eles: eu vou levar vocês até a terra prometida. Se Deus falou, vai cumprir. No entanto, os abençoados dos espiões que Deus ordenara a Moisés para mandar para ir averiguar a terra, chegaram até no meio do povo. 10 dos 12 inflamaram a multidão do povo com medo. Quer dizer, eles contaminaram um espírito estranho a eles. E é esse recado que eu quero dar para vocês. Se Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. A dúvida é o pior, mas é o pior obstáculo da fé, o principal inimigo da fé. Quando alguém duvida, está ofendendo o próprio Deus. Por causa da dúvida, Deus sentenciou um povo que tinha apenas 40 dias para chegar até a terra prometida. Esses 40 dias se transformaram em 40 anos, porque também foram 40 dias que eles espionaram a terra, e porque eles não creram no que viram, se deixaram intimidar, se deixaram estremecer pela multidão do povo. Então Deus falou assim: tão certo como eu vivo, tão certo como eu vivo. Quando Deus faz esse tipo de juramento, Ele quer mostrar o quão sério Ele está sendo. Tão certo como eu vivo, todos os homens que viram a minha glória, me viram a fazer milagres no Egito e no deserto, estão a duvidar agora do que eu sou capaz de fazer. Esses que estão duvidando não podem entrar na terra prometida. Vão morrer aqui todos vocês. Deus disse: nenhum dos que me desprezaram entrará. Isso significa que quando você duvida, você está desprezando a Deus. Ele falou: nenhum dos que me desprezaram entrará na terra prometida. Está escrito assim no livro de 1 Samuel, creio que capítulo 2, versículo número
30, acho eu. Deus falou o seguinte para Eli: aos que me honram, eu vou honrar, ou seja, vou abençoá-los. Mas aos que me desprezam, serão o quê? Desprezados, ou seja, desmerecidos. Quer dizer, se você despreza Deus, você será desprezado. É assim que funciona. Você despreza Deus quando você duvida da palavra dele, quando você não acredita na oração, você não crê que aquilo que o pastor falou vai se cumprir, você não crê que o que já foi determinado vai se cumprir na sua vida. Então, quando Deus vê isso, Deus fica triste, porque ele falou aqui: nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra prometida. Quer dizer, que eles foram condenados a morrer sem ver, porque as palavras condenam, os pensamentos negativos também condenam. Então, independentemente do que você está a enfrentar agora, independentemente do que o médico falou para você, não compare o médico com Deus. Não compare a sua inteligência, as suas influências. Não compare as coisas que você sabe com Deus, porque Deus está acima de todo ser humano e de tudo que você sabe. Deus está acima. Mas quando eu creio, eu estou a honrar a Deus. Eu pergunto, vocês que já viram Deus operando, se você duvida, você peca muito mais do que aquele que ainda não entrou na igreja. Você que já viu Deus operando milagres aqui ou em outro lugar, você já viu, você presenciou maravilhas, coisas que somente Deus pode fazer. Você viu, está acontecer. E aí você duvida no teu caso, você duvida na sua vez, você peca muito mais do que aquele que fala Deus não existe. É o que Deus está falando. Todos que viram meus sinais no Egito, viram eu operar aquelas maravilhas, e me desprezaram agora, não podem ver aquilo que eu prometi. A dúvida coloca em causa toda a existência de Deus. Quando você deixa a dúvida entrar, você deixa a dúvida entrar, a dúvida traz o medo, o medo vai trazer o pânico, e ali você vai fazer as coisas de forma desesperada. Quando você está desesperado, você não raciocina bem, você comete erro. Mas quando você confia em Deus, você está firme, então você consegue raciocinar. Então Deus falou assim: com exceção do meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente. Isso quer dizer que a dúvida é um espírito do diabo. Se é um espírito, quer dizer que você pode expulsar a dúvida. Quer dizer que o medo é um espírito. Porque se os 10 espiões estremeceram diante daquele gigante que eles viram, mas 2 dos 12 não estremeceram, falaram assim: não temam, porque Deus é conosco. Essa multidão que vocês estão vendo aí não é nada. Vamos lhes derrotar como se devora um pão. Vê quando a pessoa tem um espírito de Deus. É isso, meu amigo. Quando a palavra de Deus entra mesmo, quando ela entra, a pessoa se apega na palavra, então o seu ponto de vista, seus pensamentos, suas reações, maneira de reagir diante das circunstâncias é completamente diferente. Aqueles que não tinham o espírito da palavra, quando viram aquele gigante lá em Canaã, quando viram aqueles soldados, assim que eles viram aquela situação, falaram: pronto, aqui vão nos pisar. É isso que eles foram transmitindo no povo. Moisés nos tirou do Egito para nos matarem aqui. Não adianta só, quem pisar lá, vão lhe pisar, vai morrer. E todo mundo ficou desesperado. Nós estávamos bem com o nosso pepino, nossa cebola, nosso alho. Mas Caleb e Josué levantaram no meio do povo, embora não fosse suficiente, falaram: não temem. Deus está com quem? Conosco? Está conosco. Não olhe para a aparência, para o tamanho do problema, mas olhem para o tamanho do nosso Deus. Vamos devorar esse exército dos cananeus, dos amalequitas, assim como se devora um pão. Quer dizer, enquanto Deus for contigo e você for com Deus, é o que Jesus está falando, não haverá impossíveis na nossa vida. Não haverá, porque Deus, Ele torna possível tudo e todas as coisas, e também Ele torna tudo muito fácil. Deus torna tudo muito simples, prático. Essa mensagem que Josué e Caleb passaram para o povo, eles falaram assim: assim como não é difícil devorar um pão,
não será difícil derrotar esses inimigos? É o que eu digo para vocês. Esse é o recado de Deus. Assim como não é difícil você acabar um pão, também não é difícil e não será difícil você vencer esse problema que está a enfrentar agora. É só contar com Deus. Não é difícil, não é. Mas o que faz a diferença é o espírito que a pessoa tem. Se você tem o espírito da palavra, então você vai reagir como Josué e Caleb. Mas se você não tem o espírito da palavra, você vai reagir sempre como reagiram os 10 espiões. Com medo, com pavor. Você vai ver todo tipo de fantasma na sua vida. Deus é espírito. É tudo uma questão de escolha. Eu sei que o mal existe. Eu sei que existe feitiço. Eu sei que os demônios existem. Mas sei muito mais ainda que Deus existe. Eu não vou dar tanto ênfase ao diabo e me esquecer que Deus existe primeiro do que ele. Este tem sido o grande erro das pessoas. Dão muito crédito às coisas negativas e dão um pouco crédito nas coisas de Deus. Se lhe ligarem agora, lhe ameaçar, olha, vão te matar, é automático, ela não vai levar tempo para, ela vai entender naquela hora, vou morrer. Se ligam para ele e falam assim, irmão, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Ainda vai levar muito tempo para ela crer. Escolha. Eu falei assim, olha, você está vendo? Não estou vendo, mas estou a sentir. Então, Deus é espírito ou não é espírito? Os demônios também são espírito. Então você acha que o diabo vai ter acesso a um lugar onde Deus não pode estar? Só que acontece que Deus só aparece quando é convidado, quando é chamado. Está escrito, invoca no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Quando você leva os teus pensamentos a Deus, é um convite, ele aparece. Quando você leva os teus pensamentos ao diabo, é um convite também, ele vem para te atormentar. É assim. Pensamentos negativos atraem coisas negativas. Tudo depende da forma como você vê as coisas, como você encara. Se você vê e você acha, fala assim, não, isso é impossível, para ti será impossível. Eu creio mais em Deus do que no feitiço. Tem coisas na vida das pessoas que o que faz a diferença nelas é atitude. É atitude. Uns estão à espera do milagre de braço cruzado e outros estão atrás das coisas, fazendo com que o milagre aconteça. Quem você acha que vai colher primeiro? O que está à espera ou o que está atrás? Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. É bíblico. Houve um espírito diferente em Caleb. Você que tem a palavra, mamãe, papá, preste atenção. Você tem que ter um espírito diferente. Que espírito, apóstolo? Espírito forte, espírito otimista. O espírito do eu posso, eu consigo, vai dar tudo certo, Deus é comigo. Isso é espírito. Agora, o eu não posso, eu não consigo, é o fim, é que, só que é um espírito do diabo. Por isso é que Deus falou, eu juro, tão certo como eu vivo, todos que já me viram a fazer milagre lá no Egito, estão a duvidar agora, não vão ver. Quando Deus falou para Gideão, mata o boi do teu pai e destrói o altar de Baal, porque a bênção que eles precisavam dependia daquelas duas coisas: destruir o altar, que era a fonte de maldição, e sacrificar o boi, que era o presente, a oferta que Deus exigiu deles. Creia em Deus. A palavra que nós pregamos é Espírito, e Deus é Espírito. Deus é Espírito. É uma palavra que tem que mudar. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que você está servindo. Olhe para a grandeza de Deus. Imagina só, Deus se lembrou de Raquel. Não era para ela engravidar, mas Deus se lembrou dela, porque ela havia permanecido com Deus. Deus se lembrou de Ana, se lembrou de Sara, Deus se lembrou de Ruth, Deus se lembrou de Débora, se lembrou de Isabel, Deus se lembrou da esposa de Zacarias, mesmo na velhice, mulher concebeu. Deus se lembrou de Abraão. O que faria Deus não se lembrar de mim? Deixa eu imaginar. Se eu deixar de contar com Ele, se eu desistir, mas se eu me manter firme, eu tenho a certeza que tarde ou cedo Deus vai se lembrar de mim, porque de qualquer das formas Deus me ouve. Deus te ouve. Eu não preciso necessariamente abrir a boca para Deus tomar o conhecimento. Ele já sabe. Se eu abro a boca, é para o exercício da fé, porque Deus é onisciente. Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Então, se eu vou orar, Deus já sabe. Os que me honram, eu vou honrar. Os que me desprezam serão o quê?
desprezado. Se você despreza a palavra, pode ter certeza que também, quando você orar a Ele, Ele vai te desprezar. Por quê? Porque você desprezou a palavra dEle. Versículo 22. Fala que nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram já à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Pelo contrário, verso 23 fala: me desprezaram. Quando você fica com dúvida, quando você está aí mais preocupado do que confiante, porque quem tem a palavra tem que estar mais confiante do que preocupado. Se você tem a palavra de Deus, você crê nessa pregação, você crê no que estamos a falar, então você pode estar passando problema, mas você não pode estar mais inclinado à preocupação. Você tem que estar mais inclinado para a fé. Você tem que estar mais confiante, mais seguro, mais compacto. E é isso que agrada a Deus. É isso que faz a diferença na vida dos servos de Deus.